Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando a revista de junho de 1867, que contém 12 artigos, que nos trarão, como sempre, reflexões valiosas para o nosso progresso intelecto-moral. Allan Kardec começa a revista com o tema que nós já havíamos tratado há 2 revistas atrás, no mês de abril de 1867. Ali no fim da revista, encontramos e fizemos menção, quando estudamos a referida revista, da belíssima mensagem do Espírito Carita sobre a missão da mulher. E agora, Kardec começa a revista com o artigo Emancipação da Mulher nos Estados Unidos. Importante não perdermos de vista o contexto. Era meados do século XIX, onde havia uma intensa luta, uma intensa movimentação na busca dos direitos das mulheres, direitos dos negros, dos excluídos. Era o momento da Terra onde em muitos países havia e estava sendo fomentada esta busca pela igualdade e pelos direitos. Allan Kardec, vimos em vários artigos da revista, já se posicionava contra qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de intolerância, de preconceito, sobretudo em razão da reencarnação e da lei de amor que nós aprendemos com a veneranda doutrina espírita. Aqui, Kardec vai reproduzir algumas notícias de jornal, dando conta, principalmente nos Estados Unidos, deste movimento que se fazia intenso. Kardec fala de petições em New York que estavam rogando, pedindo ao presidente a admissibilidade das mulheres nos empregos públicos. Kardec cita também um outro jornal, onde lá nos estados da Louisiana e do Texas, também nos Estados Unidos, havia agora uma movimentação para o voto, para o sufrágio, o direito dos negros de votarem. Sabemos que foi algo que demandou muito tempo, gerou muitas lutas, muitas mortes e muitos confrontos. Muitas almas missionárias reencarnam para reduzir essas opressões, esses preconceitos, e trabalham para a implantação da lei de igualdade, que gera respeito, convivência pacífica. E aqui Kardec cita, fala que em Wisconsin havia também uma postulação para que fosse dado e conseguiram o sufrágio, o direito do voto às mulheres com mais de 21 anos. Kardec fala também num outro jornal, só para termos noção da amplitude e da importância do tema à época, e não podemos aqui deixar de mencionar a coragem de Allan Kardec de tocar nesses temas espinhosos, alguns até hoje, e se posicionando de acordo com o que a doutrina espírita nos propõe. Ele cita aqui a Câmara dos Comuns da Inglaterra, onde também havia uma apreciação, porque havia uma cláusula, a cláusula 4, aqui menciona, havia a palavra homem, e eles queriam substituir por pessoa, para abranger o gênero masculino e feminino, e a emenda foi rejeitada naquela época. Havia discussões também em outros locais sobre a possibilidade das mulheres votarem nas assembleias empresariais de acionistas. Então vejamos que era um assunto muito polêmico. E Allan Kardec, conforme dissemos, com sua coragem e colocando em prática aquilo que a doutrina espírita
lhe ensina, sobretudo a respeito da reencarnação. Kardec vai falar aqui e vai lembrar de um artigo que nós já estudamos, um artigo também muito útil, As Mulheres Têm Alma, de janeiro de 1866, e aqui Kardec vai falar também, não é duvidoso que numa época em que os privilégios, restos de outra idade e de outros costumes, caiam diante do princípio de igualdade, de direitos de toda a criatura humana, os da mulher não poderiam tardar a ser reconhecidos. Ele vai falar também dos de raça e vai aqui enfocar a visão espírita que distingue o elemento material do elemento espiritual. Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que o espírito não tem sexo, não tem cor, não tem raça. O espírito, o ser imortal criado por Deus, é um cidadão do universo. Neste momento, nós, da Terra, vinculados ao orbe terrestre, reencarnamos em corpos masculinos, femininos, desta ou daquela raça, etnia, cultura, em condições sociais diversas, riqueza, pobreza, em condições de saúde também diversas, tudo visando o progresso espiritual do espírito que somos, de forma que cada situação traz oportunidades de aprendizado. Lembramos aqui as questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, que trata muito bem dessa questão, quando Kardec indaga os espíritos têm sexo? E eles respondem, não como o entendeis. Porque a anatomia, a genitália masculina e feminina são dos corpos. Entre os espíritos há simpatia, sentimento. E ali na sequência das duas próximas questões, Kardec ainda insiste, então são os mesmos os espíritos que ora reencarnam corpos masculinos, ora em corpos femininos? Sim, são os mesmos espíritos. E na última questão desse tema, como é que ele escolhe? E os espíritos dizem de acordo com as provas e os aprendizados que devem realizar. Já comentamos aqui em outros artigos, cada gênero traz experiências muito próprias para o espírito. A mulher, o sentimento, a docilidade, a ternura, a energia ânima, que a psicologia chama, e no ser masculino, o ânimos, a ousadia, a intrepidez, a força, fazendo com que o espírito desenvolva o ânimos. E ao longo das reencarnações, alternando neste ou naquele gênero, o espírito vai chegar uma hora em que ele vai equilibrar estas energias masculina e feminina, que é o modelo ou o protótipo que nós encontramos em Jesus. Ora com a energia, com a ousadia, mas sem perder a amorosidade. Então Jesus é também para nós esse modelo. E Kardec, portanto, vai afirmar, relembrar estes conceitos espíritos e dizer, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça. Então, quem acusa Kardec de racista, por exemplo, desconhece esse texto. Nós vamos encontrar, e a Federação Espírita Brasileira muitas vezes destacou dezenas de textos de Allan Kardec, especialmente na Revista Espírita, manifestando-se contra qualquer tipo de preconceito e intolerância. Afinal de contas, com a reencarnação, deixa de existir qualquer fundamento para achar que a mulher é inferior ao homem, que o negro é inferior ao branco, porque etnia, raça, gênero, nascer nesta ou naquela nação, conforme já dissemos, nesta ou naquela condição econômica, são experiências transitórias do ser mortal. O importante são as lições, os aprendizados que esse espírito vai aurir nestas circunstâncias, nessas situações variadas, de forma que a doutrina espírita tem essa forma de pensar, porque algumas religiões defendem que Deus fez almas masculinas, almas
femininas. Portanto, com essa diferenciação de gênero na alma, o que nós espíritas não aceitamos, porque, repetimos, o espírito na sua essência é assexuado e reencarna em ambas as polaridades. Como diz aqui, Kardec diz assim: o espiritismo é a única que estabelece seus direitos sobre a própria natureza, provando a identidade do ser espiritual nos dois sexos. Desde que a mulher não pertence a uma criação distinta, que o espírito pode renascer homem ou mulher, à vontade, conforme o gênero de provas a que vem submeter-se para o seu adiantamento, que a diferença não está senão no invólucro exterior, que modifica as suas aptidões, da identidade na natureza do ser, necessariamente há de concluir-se pela igualdade de direitos. E aí Kardec fala que o pensamento desses movimentos que havia nos Estados Unidos fazia parte dessas ideias e desses tempos de renovação social que começaram já naquele século e foram ganhando campo no século XX, nos Estados Unidos, a questão dos negros e dos brancos, e ainda hoje vemos essa discussão da mulher, porque ainda remanesce desigualdades e injustiças. Ainda há situações em que a mulher, ocupando o mesmo cargo do homem, recebe em média 30 a 40% menos ocupando o mesmo cargo. Claro que à medida que o planeta progride, os costumes melhoram, as ideias se ampliam na direção do bem, da igualdade e do respeito, e veremos certamente no mundo regenerado estas desigualdades cessarem. Há ainda a questão do racismo estrutural muito presente em nossa sociedade. Quando somam as duas questões, a mulher negra, a situação ainda é mais triste. O salário ainda é menor, as oportunidades são muitas vezes mais escassas e difíceis, de forma que à luz da doutrina espírita isso não se justifica, né? De forma que existe hoje um movimento pequeno tentando atribuir racismo a Kardec, e aqui já comentamos, não há como pegar uma situação de 150 anos atrás e trazer para o hoje e tentar enquadrar em situação de racismo, porque hoje muitas coisas modificaram, se ampliaram. Nós teríamos que rever todas as obras literárias para substituir palavras porque eram palavras racistas. Não tem sentido. Se alguma obra ela tem este conteúdo, que sofra a crítica. Se não tem, que sofra ou receba o elogio. Mas o fato é que em Kardec, por dezenas e dezenas de textos, nós vamos perceber que ele não tinha nada de racista, nada contra as mulheres, muito pelo contrário, várias vezes na Revista Espírita se posicionando contra qualquer tipo de opressão, de desigualdade, de desrespeito, textos como esse, e até porque alguém que crê na reencarnação e sabe que o espírito reencarna aqui e acolá nesta ou naquela situação, não haveria nenhuma justificativa. Então Kardec foi um homem além do seu tempo, porque para muitas religiões o negro não tinha alma. Para muitos pensadores da ciência, o negro era sempre inferior. E quando Kardec se posicionava desse jeito, falando do elemento espiritual, distinguindo, que progride e tudo mais, foi um pensamento de coragem, de ousadia e avançado para a época. De forma que, pessoalmente, discordo dessas pequenas insinuações que se fazem na direção de Allan Kardec. Kardec fala aqui, claro, que as atribuições são diferentes, né? A gente vê que a própria composição física da mulher, mais frágil, corpo, a maternidade, que é uma missão sublime e especial, né? Mas vamos perceber que a mulher hoje está no mercado de trabalho, deve estar no mercado de trabalho, e Kardec encerra aqui o artigo trazendo uma comunicação espiritual belíssima, falando do homem, gênero, que se julgou forte e serviu-se da mulher.
quantas culturas ainda a mulher é vista apenas como aquela que vai ter que cuidar da casa, que não pode trabalhar e tem a obrigação de dar o prazer sexual ao homem, ainda remanesce. Estamos em transição, em mudança. Almas missionárias vimos há pouco tempo, reencarnavam naquela época, principalmente quando o negro e a mulher sofriam essa opressão, e almas missionárias reencarnavam ali, demonstrando uma potencialidade intelectual e moral impressionante, chamando a humanidade que agora teria que olhar para mulheres e negros de alta envergadura intelectual e moral, reconhecendo que neles não havia nada de inferior. Então, muitos reencarnaram e realmente foram almas que estavam começando a desabrochar e despertar a humanidade para esses valores pautados em igualdade, em justiça e em respeito. A comunicação espiritual aqui vai falar que o homem, o machista de hoje, amanhã vai reencarnar num corpo feminino para aprender a valorizar a função materna, a importância da mulher. O espírito aqui ainda coloca, por que a mulher não seria médica? Não é chamada naturalmente a dar cuidado aos doentes pela sua docilidade, pelo seu sentimento? Quantas mulheres não têm dado provas de sua aptidão para certas ciências? Lembramos, por exemplo, de Madame Curie, estudando os elementos químicos junto com o seu marido, descobrindo, se não me falha a memória, 2 elementos químicos, um inclusive permitindo a realização do raio-x, vindo depois inclusive a desencarnar por conta desses constantes contatos com esses elementos químicos, de forma que fala também da mulher partilhando dos negócios da família. Olha só que avanço para a época. A coragem de Kardec de publicar uma comunicação dessa, onde a mulher seria cogestora do lar junto com o homem. Então são avanços estamos falando de 160 anos atrás. Então a doutrina espírita, inclusive, tem um capítulo na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, que de fato vai deixar muito clara a posição do espiritismo, que deve ser, por consequência, a posição do espírita, combatendo em si mesmo qualquer inclinação ou qualquer manifestação de racismo, de preconceito, de intolerância e de injustiça. Aqui Kardec segue no próximo artigo, a homeopatia nas moléstias morais, que é uma sequência de um artigo de março de 67, onde alguns homeopatas defendiam que a medicação homeopática, por agir em nível energético, teria a condição de alterar a inclinação moral do indivíduo. Naturalmente que Kardec, num artigo muito bem justificado, repetimos, março de 67, pode mostrar que as inclinações morais são da alma e que não há nenhum medicamento, por melhor que seja, que possa alterar essas inclinações da alma, remover defeitos ou gerar no indivíduo virtudes que ele, espírito em evolução, ainda não adquiriu. Seria muito fácil, muito simples. Kardec aí recebe uma carta de um médico homeopata, o Dr. Charles Gregory, onde ele vai tentar expor a Kardec o efeito da homeopatia, como isso a longo prazo a medicação poderia ter efeito moral no indivíduo, etc. E Kardec publica a carta por lealdade e vai dizer assim: esta carta em nada modifica a opinião que emitimos sobre a ação da homeopatia no tratamento das moléstias morais. É agindo sobre os órgãos de sua manifestação o que pode ter sua utilidade em certos casos, mas não sobre o espírito, que as qualidades boas ou más e as aptidões são inerentes ao grau de adiantamento, ou de inferioridade do espírito, e que não é com um medicamento qualquer que se pode fazê-lo avançar mais depressa, nem lhe dar as qualidades que não pode adquirir senão sucessivamente
e pelo trabalho. Então Kardec, apesar da carta muito bem exposta, mantém a sua opinião, diz que a homeopatia pode agir sim sobre determinados órgãos, né? A sua ação muitas vezes sobre o perispírito, por conta da sua fórmula sutil, e agir, por exemplo, nessas questões assim, ajudando, porque muitas vezes quando nós temos um acesso de ódio, de raiva, de inveja, naturalmente que essas inclinações morais infelizes afetam, desaguam em nossa saúde, em nossos corpos físicos, e muitas vezes adoecemos. Então, e alguns medicamentos alopáticos vão agir já quando o órgão está parcial ou totalmente danificado, às vezes fazendo surgir doenças graves, e que não duvidamos, como diz Kardec, que é agir sobre o órgão, sobre o corpo físico, claro, muitas vezes minimizando, sustando às vezes os efeitos que as emoções e os sentimentos perturbados podem causar nos órgãos. Mas dar um atributo, uma qualidade ou remover um defeito, isso não tem como. Que a homeopatia pode, e vemos casos a longo prazo, ajudar em depressão, ajudar com pessoas com desafios na área da saúde mental, comportamentais. Claro que a homeopatia ajuda nesse sentido, agindo em alguma medida sobre os órgãos físicos, sobre o corpo espiritual, mas minimizando efeitos, ajudando em alguma medida, mas não da forma como se apresenta, e Kardec então mantém a sua posição dentro dos conceitos e princípios que temos aprendido com a doutrina espírita, notadamente compreendendo a lei do progresso. No próximo artigo, Kardec vai falar do sentido espiritual. O mesmo médico homeopata que escreveu a carta que acabamos de mencionar, ele dirige uma dúvida a Kardec, dizendo: numa comunicação, Erasto, o espírito, enunciou uma ideia que me chocou e me deu a refletir. O homem, diz ele, tem 7 sentidos, os sentidos bem conhecidos, da audição, olfato, visão, paladar e do tato, e mais o sentido sonambúlico e o sentido mediúnico. E aí, o Dr. Gregory questiona muito bem isso. E aí Kardec vai, num artigo muito bem exposto, se posicionar contra esta afirmação. Notem que aqui o autor da carta está falando que é uma comunicação de Erasto. Nós não sabemos em que condições, em que situações ela foi produzida, se tinha uma influência anímica, se era outro espírito, enfim, Kardec não entra. Mas Kardec entra no debate das ideias, dizendo que seria um erro considerar o sonambulismo e a mediunidade como produto de 2 sentidos diferentes, por isso que não passam de 2 efeitos resultantes de uma mesma causa. Essa dupla faculdade é atributo da alma e tem por órgão o perispírito, cuja radiação transporta a percepção além dos limites da ação e dos sentidos materiais. É o 6º sentido, o que nós designamos também sobre sentido espiritual. O sonambulismo e a mediunidade são 2 variedades da atividade desse sentido. Então é o mesmo sentido espiritual que nós temos, que acaba gerando a mediunidade e o sonambulismo. São atributos da alma, fazendo com que ela saia desses limites impostos pela matéria. Nós já comentamos aqui, seja no sonambulismo, quando a alma, nesse estado alterado de consciência, desconecta-se da dimensão física e tem acesso à dimensão espiritual, onde ali o espírito pode acessar seu passado, acessar conhecimentos que estavam bloqueados na atual reencarnação e trazer informações dele próprio. Mas nesse estado alterado de consciência, manejando este 6º sentido. E aí nós temos uma manifestação anímica. Mas o sonambulismo também pode ser mediúnico, quando o espírito, neste estado alterado de consciência, mantém contato com outras
individualidades espirituais, colhe conceitos, colhe informações, aprendizados e compartilha ali durante o sonambulismo ou logo após. Então ele está sendo intermediário, daí um efeito mediúnico. E a mediunidade, que também decorre, como diz Kardec, do sexto sentido, fazendo com que o indivíduo entre em contato com essa dimensão extrafísica. Existe a mediunidade ostensiva, ver, ouvir, curar, etc. E existe essa mediunidade de que todos somos médiuns, mais sutil, a inspiração. Kardec chega até a dizer aqui, dizendo que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos que nos inspiram, malgrado nosso, em seus pressentimentos e a intuição das coisas futuras ou ausentes que se exercem, a fascinação, a ação magnética, são percepções dadas ao homem pela providência divina, assim como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato para a sua conservação. Então nós temos os sentidos físicos conhecidos, que são usados para a nossa conservação da vida física, e o sentido espiritual, o sexto sentido, que se desdobra em várias nuances, com várias características e intensidades. A doutrina muito bem estuda a mediunidade, fazendo com que possamos sair um pouco desses limites materiais e entendendo que somos espíritos em trânsito aqui na Terra. E a mediunidade, portanto, tem essa função de nos convidar a refletir a respeito do verdadeiro sentido da vida, para que possamos entender que somos seres imortais momentaneamente no corpo. Então Kardec vai falar deste sexto sentido, vai citar inclusive uma senhora que ele conhece, que ele vai falar aqui da dupla vista ou da visão espiritual, onde nela, para mostrar estas nuances e estas variedades, nela esta visão ou a vidência era num estado praticamente permanente. A todo momento ela via a dimensão espiritual. Como, por exemplo, mais recentemente nós vemos esta faculdade em Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros que tinham também uma vidência muito bem destacada, acentuada. Então, Kardec vai refutar, portanto, a afirmação ali do Dr. Barry, citando uma suposta Dr. Gregory, uma suposta comunicação de Erasto, onde teria feito esta afirmação. Os próximos dois artigos, eles estão conectados, um chamado Grupo Curador de Marmande e o outro Nova Sociedade Espírita de Bordeaux, porque vai nos permitir uma reflexão acerca das atividades espíritas desenvolvidas nos núcleos religiosos espíritas. Importante destacar que naquela época as casas espíritas não tinham a diversidade de tarefas que nós encontramos hoje. A quantidade de casa espírita era muito menor. Eram grupos familiares que com o tempo se transformavam em grupos espíritas e tal. Lembramos também que na Revista Espírita de março de 64, Kardec cita que mantinha contato com mais ou menos 1000 centros espíritas, e num estudo de um confrade espírita, ele foi pesquisar a Revista Espírita a fundo, as citações que Kardec fazia desses grupos, dessas localidades, e pôde constatar que elas estavam em 37 países, divididos em 268 localidades muito bem identificadas. E Kardec cita aqui este grupo curador de Marmande, porque era um grupo onde eles desenvolviam essa tarefa de cuidado aos obsediados, aos doentes, oferecendo a eles moralização e os fluidos, que hoje se assemelharia ao nosso Evangelho e Passe na casa espírita, onde as pessoas chegam lá, enfermas do corpo, da alma, muitas obsediadas, e recebem ali a moralização. Da onde vem a moralização, senão
através do estudo espírita. Ali normalmente 30 minutos, 40 minutos de preleção evangélica, onde uma noção da doutrina espírita é passada a este público, que muitas vezes é caracterizado por um público instável, flutuante. Muitos não dão os passos seguintes na casa espírita, né, o estudo, se tornaram trabalhadores, grupos de estudo, mas é uma tarefa que muito se assemelha a isso que nós conhecemos como o Evangelho e Paz. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro núcleo espírita do mundo, fundado em abril de 1858, nós tínhamos ali os grupos de estudos que Kardec citava e o intercâmbio espiritual. Basicamente eram essas duas atividades desenvolvidas. Muitos grupos da época davam uma ênfase maior ao intercâmbio espiritual, conforme nós vemos na narrativa. Neste grupo de Marmande, eles vão trazer um fato bem interessante, porque eles falam destas curas e desses trabalhos com as pessoas obsediadas, onde eles davam uma característica interessante, que eles pediam para que os parentes que dessem os passes nos enfermos. Então eles vai descrever aqui a Kardec, quem descreve lá de Marmande é um grande trabalhador, Dombre, e ele vai falar desta imposição de mãos. Cita uma criança, uma menina de 6 a 7 anos, acamada, uma dor contínua, febre, tosse frequente, e é pedido à mãe que fosse dar o passe durante alguns dias. E depois de 3 dias, sobre determinados locais do corpo, a doença cedeu. Algumas obsessões, além da moralização do obsessor, que é algo que nós sempre citamos aqui, que a doutrina espírita propicia nas reuniões de intercâmbio espiritual, o acolhimento amoroso do obsessor, o esclarecimento, também narra um caso do marido ter dado passe na sua esposa de 21 anos de idade e demonstrando depois uma cura completa da situação. Claro que Allan Kardec vai comentar isso, vai elogiar lá o esforço do citado médium na manutenção da tarefa, e Marmande fala do desinteresse moral dele, do desinteresse material, e agora ele fala que esta questão dos parentes darem os passes não é uma condição que nós devemos generalizar e tornar obrigatório, né, sob pena de anular ou colocar em xeque o trabalho dos passistas, que não tem nenhum vínculo de parentesco com o assistido, mas o passista está ali trabalhando em nome do bem, em nome do amor, doando a sua energia, que, manipulada pelos espíritos, gerando o que nós chamamos de um fluido misto, naturalmente que vai propiciar algum benefício para a pessoa que está recebendo o passe. Agora, é claro que em situações excepcionais, é interessante essa observação do grupo de Marmande. Quando alguém em casa está doente, a pessoa não pode ir até a casa espírita, a gente recomenda que numa situação de excepcionalidade e não de regularidade, uma mãe não pode dar um passe num filho, um marido não pode dar o passe na mulher, a mulher no marido, a pessoa está lá, por exemplo, altas horas da noite, o centro fechado, com uma dor, problema, uma dificuldade, e eles, conhecendo o passe, não podem orar, impor as mãos? Claro que pode, numa situação de excepcionalidade. E aqui tem algo interessante, porque por ser parente, uma mãe, um marido, por ter talvez este amor da convivência, talvez isto possa gerar esta qualidade nos fluidos para produzir esta melhora e o bem-estar. Mas repetimos, o próprio Kardec diz, não devemos generalizar isto, senão nós colocaríamos em xeque o trabalho do passista, né? E se o assistido tem um mérito, sabemos que os benfeitores vão dar esta qualidade ao fluido para que o assistido possa, dentro do merecimento, receber os efeitos positivos desejados. Mas na nova Sociedade Espírita de Bordeaux, que também Kardec vai elogiar, que foi
estava funcionando desde junho de 1866, vai trazer duas atividades doutrinárias muito interessantes. Já as palestras regulares para o público, com o fito de esclarecer os conceitos da doutrina a este público que buscava a Casa Espírita. Então, são as palestras que nós temos na Casa Espírita. E também vai citar, eu achei interessante, grupo de ensaios mediúnicos. E Kardec elogia. Temos que aplaudir o programa da Sociedade de Bordeaux e felicitá-la. Então, hoje existem, a Casa Espírita já mantém esse trabalho de desenvolvimento da mediunidade, de ensaios mediúnicos, que é aqueles médiuns iniciantes, que já estudaram, mas ainda tem muita insegurança, vão começar a desenvolver esse potencial psíquico, mediúnico, sob a coordenação de pessoas mais experientes, que vão ajudá-los nesse desenvolvimento da mediunidade, com fidelidade a Jesus e a Kardec, e com confiança. E isto demanda tempo. Então, essas atividades citadas aqui na Revista Espírita são atividades que fazem parte das casas espíritas atuais, que, conforme nós dissemos, ganharam uma dimensão maior, atividades mais diversificadas. O Brasil, que é o grande celeiro espírita do mundo, eu vi certa feita uma certa estatística, se não me falha a memória, mais de 10 mil centros espíritas no Brasil, talvez até mais. Então vejamos a quantidade e o volume. Nem todos, infelizmente, desenvolveram atividade fiel à doutrina espírita. Vão trazendo enxertos, modismos, ideias que não têm nenhum ponto de sintonia com a doutrina, como a apometria, por exemplo. Vão trazendo técnicas que não são espíritas, que têm o seu valor, o seu efeito e merecem o nosso respeito, mas não devem ser praticados na casa espírita, como cristais, cromoterapia, constelação familiar, etc. Então temos que tomar muito cuidado. Então, dessas atividades citadas, elas permanecem na rotina das casas espíritas. O Evangelho e Passe, que é a moralização e a fluidoterapia. Nós temos os grupos de estudos, que Kardec insistia bastante, falava, estas palestras instrutivas que foram citadas. Agora temos que pensar a qualidade das palestras, a qualidade dos grupos de estudo, as obras que se estudam. Espera-se que as casas espíritas tenham, muitas vezes, o que se chama um departamento doutrinário que possa recomendar ou avaliar as obras que estão sendo estudadas na casa espírita. E, naturalmente, que outras atividades foram surgindo e que naquela época nós não temos notícias, até porque era o começo, era o movimento espírita inicial. Os benfeitores, com o tempo, com a organização e o crescimento e a assimilação dos preceitos doutrinários, naturalmente que iam inspirando essas tarefas novas na casa espírita. Então hoje nós temos a evangelização infantil, nós temos a pré-mocidade, a mocidade espírita, há casas que têm recursos humanos para fazer essa divisão da pré-mocidade e da mocidade. Então agora os grupos de estudos diversificados, estudar as obras de Kardec, muitos grupos, casas espíritas que têm mais trabalhadores qualificados, conseguem ter uma diversidade de estudos maiores. Alguns vão estudar a série Joana de Ângeles, série André Luiz, etc., mas sempre tendo a casa espírita que fornecer e ter o estudo das obras de Kardec. Se não consegue ter as 5 ao mesmo tempo em grupos diversos, porque demandaria trabalhador, tempo, salas, mas pelo menos, a gente sempre diz, ter pelo menos o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a mediunidade, o Livro dos Médiuns. Mas não nos esquecer de estudarmos, quando for possível, a Gênese e o Céu e o Inferno, que são as obras talvez menos lidas e estudadas. Grupos de estudos da mediunidade, para que a pessoa qualificada depois possa ir para esses grupos de ensaios da mediunidade,
para ir adquirindo segurança, trabalhar com mais confiança na área da mediunidade. Existem os chamados grupos de desobsessão, que são esses médiuns mais experientes, mais experimentados, disciplinados, dedicados, com esta harmonia, com esta homogeneidade, permitindo que ali sejam trazidos espíritos às vezes mais duros, difíceis e endurecidos, naquele clima de elevação que eles foram construindo ao longo do tempo de convivência, de estudo e do esforço pela moralização, né? Então aí nós vamos ver esta amplitude que a casa espírita vai ganhando hoje, né? Kardec fala dessas conferências regulares, citando as palestras, e aí hoje a gente amplia. Nós temos naquela época, lembro que na época Leon Denis já fazia essas conferências espíritas, Gabriel Delano, e hoje temos as conferências pelas federativas, palestras que são diferentes da palestra do Evangelho e Passe, seminários que devem trazer temáticas importantes para o nosso aprendizado doutrinário e moral. Já comentei aqui, na atualidade vivemos um excesso de autoajuda. A autoajuda é muito bem-vinda, trabalha a área da educação dos sentimentos, mas hoje há um exagero em detrimento do estudo da doutrina. Há vários submovimentos que surgem no movimento espírita, muitos orquestrados pelos espíritos obsessores que querem causar desordem no movimento espírita. Então temos que tomar muito cuidado, aqueles que são dirigentes, trabalhadores, para mantermos as nossas instituições espíritas fiéis aos postulados da doutrina, a Kardec e a Jesus. Então esses dois artigos, né, nos permitem e nos propiciam este olhar criterioso de autoavaliação, para que a gente possa imaginar como é que anda a casa espírita, a nossa casa espírita. Se ela tem problemas e dificuldades, vamos trabalhar para superar. Vimos que Kardec não deixava qualquer ideia perniciosa crescer muito. Quando a ideia surgia, ele já vinha na Revista Espírita e se posicionava com coerência. Por fim, gostaria de lembrar o cuidado que nós temos que ter, porque umas pessoas perguntam: a casa espírita obrigatoriamente tem que ter obra social? E nós sabemos que não. Recomendamos a obra Quando a Vida Responde, do nosso Raul Teixeira, onde até anotamos aqui, no item 11 do capítulo 4, que ele vai falar do movimento espírita. Ele vai falar com muita lucidez de alguém que tem décadas de vivência no movimento espírita, o cuidado que se tem que ter com a obra social. As legislações avançaram, o poder público hoje toma conta de grande parte dessas tarefas, há questões de verbas, etc. Então não há uma obrigação da casa espírita ter uma obra social, porque principalmente a casa espírita é uma escola, um hospital de almas, um espaço de convivências e uma oficina de trabalho em torno das tarefas espíritas. Então há muitas que têm e sustentam há muito tempo. Claro que nós não estamos aqui pregando para fechar. Se está funcionando bem, já vem de há muito tempo, mantém-se. Como a Mansão do Caminho, como o Remanso Fraterno, como tantas outras instituições espíritas que mantêm tarefas de longo prazo. Sopão Fraterno, visita a pessoas carentes, com regularidade, levando mantimentos que são arrecadados ali mesmo na casa espírita. Mas o que tem que tomar cuidado para se isso não está afetando o trabalho central da casa espírita. Que às vezes a casa espírita, já vi casa espírita que tem tarefas sociais que ruem o movimento, divide, gera melindres, divisões, a doutrina fica em segundo plano e a tarefa social em primeiro. E às vezes é uma tarefa social que o município já presta com alguma qualidade e a casa espírita quer prestar também. Muitas vezes já vi casos em que a casa espírita quer iniciar um trabalho social e já há divergência sobre qual trabalho prestar. Vemos pessoas que vão se dedicar muito às obras sociais da casa espírita e não sobra força, vitalidade e tempo para a tarefa doutrinária, que é o principal da casa espírita.
Muitas vezes há que se ter muito bom senso e muito equilíbrio para começar uma tarefa social, para ver se aquilo não vai afetar a casa espírita na sua estrutura essencial. Muitas vezes tem que se ter equilíbrio e serenidade até para fechar uma obra social, que teve o seu tempo de vida, que teve o seu tempo de serviço prestado à sociedade, aos assistidos, mas que agora já, de alguma forma, o poder público presta, ou de alguma forma está afetando o equilíbrio e a harmonia da casa espírita, a convivência, afastando trabalhadores, dividindo, e muitas vezes chega-se à conclusão de que tem que se fechar esta obra social. Claro que cada caso, cada situação é uma situação, mas tem que ser analisado dentro deste bom senso doutrinário. Então, repito, a obra Quando a Vida Responde do Raul cuida deste assunto. Necrologia, Kardec noticia a desencarnação de um espírita, o senhor Kineman de Sétif, na Argélia, e ele recebe esta notícia. Era uma pessoa muito dedicada, passava por problemas de saúde, mas manteve-se fiel à doutrina, lúcido, sem reclamar, o bem sofrer, que torna a prova e a expiação útil ao aprendizado do espírito. E ele foi evocado, e ele aqui tem duas comunicações dele. Essa primeira neste item Necrologia, onde ele vai falar da situação dele no mundo espiritual, o que era um pouco comum. Kardec procurava colher essas impressões a título de aprendizado. E aí o espírito vai falar as ideias que possuía sobre o mundo invisível, minha crença nas comunicações, a leitura das obras espíritas me haviam preparado para ver sem espanto, mas não sem uma felicidade infinita, o espetáculo que eu esperava. Então, a doutrina espírita já vai nos revelando este habitat que nos aguarda, o verdadeiro lar. Ele vai falar da força que a doutrina espírita deu a ele para suportar as provas, a doença, Ele vai falar aqui desta força moral, e é interessante aqui que na carta que noticiou sua desencarnação diz que nos momentos finais ele pediu que fosse chamado um padre, um sacerdote. E aí aqui na comunicação ele fala: antes de morrer, cedi a uma última fraqueza e obedeci a um preconceito recebido. E aqui com respeito, mas ele havia se tornado espírita, convicto da doutrina, então não precisava, mas ele até aqui se justifica. Fala, portanto, do bem que fez, graças a esta crença abençoada. Dizei à minha mulher que estou feliz, que ela me encontrará o amado de sempre, e que esperando a sua volta não cessarei de cercá-la da minha afeição e de ajudar com os meus conselhos. Esta certeza de que esses parentes que já partiram estarão conosco quando têm condições, de aqui ele tinha, de estar, de inspirar, de ajudar, aguardando. Essa é uma forma de a gente ter esperança e vivenciar equilibradamente o luto. Então ele manda dar este recado à mulher. Quantas cartas consoladoras na doutrina espírita que não reanimaram as esperanças, não vitalizaram vidas e almas que haviam enfrentado lutos e depois, através da psicografia ou da psicofonia, tiveram esta convicção de que o ente querido estava vivo e a partir dali reconstruíram a vida. Tinham saudades, é natural, choro, mas sem revolta, preparando-se para este reencontro do futuro. Kardec noticia também a desencarnação de um conde, que foi um dos primeiros em Paris que se ocupou das manifestações espíritas, dos fenômenos, incentivou muito isso, embora não tivesse acompanhado a doutrina espírita na sua fase nova, científica e filosófica. Então, Kardec noticia. Tem o item bibliografia, onde Kardec noticia aqui um recado da União Espírita de Bordeaux, dizendo que um determinado jornal de lá iria se manter, mas iria reduzir a regularidade. Era o senhor Bess, ou Bess,
E Kardec felicita ele pela perseverança, por manter o periódico espírita, ainda que fosse necessário reduzir-lhe a quantidade. E sabemos o quanto é difícil manter um trabalho periódico. A revista espírita, que era mensal, consumia muito tempo de Kardec e não era a sua única tarefa com a doutrina espírita. Já houve pedidos para que a revista fosse quinzenal ou semanal e Kardec falava dessa impossibilidade. Kardec noticia também um novo jornal em substituição ao antigo Avenir, agora seria um Progresso Espiritualista. Kardec disse que era um jornal novo, que estava substituindo este anterior e que ele não havia ainda como saber como esse jornal se portaria, mas ele disse que ainda assim, ainda não podemos apreciar a linha a que esse novo jornal vai seguir, mas aqui divulgamos. Também uma espécie de uma brochura chamada Pesquisa sobre a Causa do Ateísmo, também é um livro bem útil que ajudava a combater o materialismo, colocando em xeque porque muitas pessoas estavam se tornando ateístas, abandonando as religiões, porque as religiões estavam colidindo com as descobertas da ciência, mantendo interpretações inadmissíveis e inconciliáveis com os dados positivos da ciência. E Kardec cita também o Romance do Futuro, que ele iria retomar na próxima Revista Espírita. E também temos, para encerrar, aquele mesmo espírito que nós falamos, o senhor Kahneman, onde ele também vai dar uma comunicação, está no item Dissertações Espíritas, longa, mas muito instrutiva, a respeito do magnetismo e o espiritismo comparados. Já vimos alguns artigos de Kardec elogiando o magnetismo. Foi uma das ciências que preparou o caminho para o espiritismo, ela é mais antiga. Kardec estudou o magnetismo, e era importante isso, o magnetismo. Mesmer, falando deste fluido magnético animal, o quanto ele estava em desarmonia, nós adoecíamos, a possibilidade de curar, impor as mãos e doar este fluido para a pessoa, ajudando no seu reequilíbrio, na sua recomposição orgânica e emocional. Claro que o espiritismo, estudando esses fluidos, foi além, apresentando uma amplitude maior da lei dos fluidos, nos explicando fenômenos tidos como incompreensíveis. E o espírito aqui vai falar um pouco deste magnetismo ou desse fluido em 3 itens importantes. Na cura, e aí ele fala que a cura se deve a inúmeras causas. Muitas vezes a pessoa, pela ação magnética, ela é curada, e muitas vezes outras com a mesma doença não é curada, e que tudo isto decorre da situação moral do indivíduo ou do espírito. Sabemos que há espíritos, indivíduos encarnados que estão com determinadas limitações orgânicas, que são expiações ou provações naquele momento irreversíveis, onde a ação magnética não produzirá o mesmo efeito. Então, cada indivíduo tem uma história, tem um passado, mérito, demérito, de forma que a lei de Deus é justa. Os benfeitores avaliam cada situação para saber se aquele indivíduo com a ação magnética pode receber a cura integral, o alívio, o amenizar das suas dores, ou se permanecerá no quadro como está, mas sempre sabendo que tudo que é decidido pela espiritualidade é visando o progresso do indivíduo. O Kardec fala também o espírito, do fluido, que tem a mesma característica do perispírito semimaterial, por isso que o perispírito absorve com mais facilidade esses fluidos espirituais, e isto repercutindo logo mais no corpo físico. O senhor Kahneman, na comunicação, vai falar também dessas ações fluídicas na mediunidade, falando que o espírito envolve o médium em seu fluido pessoal, e ali isto também ajuda na comunicação mediúnica. Então está este contato mente a mente, há este envolvimento
fluídico do espírito sobre o médium a permitir o fenômeno mediúnico. O espírito também fala dessas questões fluídicas na obsessão, o que também nós já estudamos algumas vezes, e ele no campo da mediúnica, das reuniões, ele vai falar muitas vezes dessas atrações fluídicas, vai falar que muitas vezes o espírito é retido no ambiente através do que ele chamou aqui, uma expressão curiosa, né? Uma toalha fluídica, né? E muitas vezes fazendo com que ele não possa adentrar o ambiente, porque se um espírito quer entrar para atrapalhar uma reunião séria, há uma proteção fluídica, uma toalha fluídica, que não permite que espíritos com propósitos inferiores, sem permissão, adentrem. E da mesma forma, permite que espíritos sejam mantidos a contragosto na reunião mediúnica para receber um esclarecimento inicial e depois, pelo livre-arbítrio, farão a opção dentro do esclarecimento que receberam. Então, é interessante esta abordagem que o espírito faz. Certamente alguém que estudou o magnetismo e que agora conheceu o espiritismo e do mundo espiritual pôde observar, por isso o título da comunicação, o magnetismo e o espiritismo comparados. Mas o conteúdo espírita foi além no estudo dos fluidos do que o magnetismo havia trazido. Mas o magnetismo veio preparando o caminho conforme dissemos. E nesse campo, nessa área, nessa temática, a obra Gênesis é insuperável para o nosso aprendizado e para o nosso estudo, sobretudo ali na segunda parte, dos milagres segundo o Espiritismo, onde Kardec vai estudar a lei dos fluidos, né? Então, mais uma revista espírita com uma diversidade temática impressionante, que nos permitiu aqui diversas reflexões doutrinárias. Por isto, sempre agradecemos ao nobre codificador por esse trabalho, por essa tarefa de excelência que hoje ficamos felizes de poder compartilhar com vocês. Muito obrigado.